concurseiro! Eu sou Pablo Lisboa, seu professor de matemática, e vamos dar uma olhada nessa prova de soldado da PM, segunda classe, que foi aplicada agora nesse último final de semana. Foi aplicada agora domingo dia 6 de fevereiro de 2022. Vamos lá? Aqui, uma página que tem a matemática, aqui na página 7, questão 21. Como pode ser observada, vamos ver, está tudo aqui. Ok. Como pode ser observada na figura a seguir, o gráfico que apresenta a distribuição do tempo dos serviços prestados a determinado estado por um grupo de servidores públicos está incompleto, pois não consta o número de pessoas que prestaram serviço há 19 anos para esse estado. Então, eu tenho aqui os servidores que prestaram 20 anos de serviço, ok? Está em cinza, 160. Em preto está os que prestaram 18 anos de serviço e branco seria os 19 anos de serviço. Sabe-se que a razão entre o número de servidores que prestaram serviços há 20 anos para esse estado e o número de servidores desse grupo e o número total de servidores desse grupo é 2/5. Conclui-se corretamente que os que prestaram serviço ao Estado há exatos 19 anos são em número D. Então, eu tenho aqui, eu tenho que o cinza, que é os de 20 anos, eles são 2/5 do total. 2/5 do total. Então, dá para a gente calcular quanto que é o total, certo? Se eu tenho aqui uma razão, né, uma proporção aqui, eu posso calcular quanto que é o total, né, do número de servidores que tem aqui. Sabendo o total, é só eu tirar os servidores que são de 20 anos, os que têm 18 anos de serviço, para encontrar os que têm 19 anos de serviço e a gente mata essa questão. Belezura? Então, vamos aqui. Vamos aqui para o nosso caderno. Então, questão 21. Ok. O que a gente pode fazer com ela? Então, eu tenho ali os servidores de 20 anos sobre o total, né? Então, eu tenho aqui 20 anos de serviço sobre o total. A razão disso é de 2/5. Para quem estuda com a gente, conhece, sabe que aqui a gente pode fazer o nosso famoso chocolate, né? Que é uma representação em cubos, né? Em que desses daqui eu tenho o quê? Eu tenho que 2/5 representam os que têm 20 anos de serviço. Os demais são esses aqui de baixo. Os demais, aqui eu vou ter tanto os que têm 20 anos de serviço, quanto os que têm 19 anos de serviço, quanto os que têm 18. Então, aqui tem os que têm 18 e os que têm 19 anos, certo? Os que têm 18 anos a gente já sabe que são 30. Beleza. Quando a gente faz o chocolate, qual que é a técnica que a gente usa aqui? Então, eu sei já uma parte do meu grupo, uma quantidade eu já sei, né? Que são os que têm 20 anos de serviço. Então, eu sei uma parte já. Uma parte, o valor dessa parte é 160. E eu sei que quantos quadrados essa parte representa? 2 quadrados. Sendo assim, quanto vale cada quadradinho? Vale 80. Então, são 80 servidores para cada quadradinho. Sendo assim, obviamente, eu tenho 3 sobrando, 3 restantes. Esses 3 restantes, eu vou multiplicar por 80, cada um deles vale 80. E eu vou ter o que aqui? 3 vezes 8, 24. 3 vezes 80, 240 servidores.
Só que esses 240 servidores, como a gente havia analisado, desses 240 servidores, eles são todo esse restante. Eu tenho que descontar os que são que trabalham nos 18 anos, que são exatamente 30. Então, eu tenho ali 240 menos 30, que vai dar para a gente 210 servidores. Trabalharam 19 anos. Aqui na minha, vamos lá, vamos aqui para a prova aqui. Na minha aqui é a alternativa B, mas aí você tem que verificar na sua prova qual foi a alternativa, beleza? Na minha aqui é a alternativa B. Próxima questão. Um reservatório de água tem formato interno de prisma reto retangular. Vamos grifar as coisinhas aqui, ó. Formato interno de prisma reto retangular. É a famosa caixinha de leite que a gente chama, né? Sendo as dimensões dessa de 1,5 metros, 1 metro e 2 metros. Se o interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total a. Eu tenho as alternativas. Então, o que eu tenho que fazer primeiramente aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a construção dessa figura, certo? Então, eu tenho que colocar aqui, vamos lá para o caderno. Eu tenho que, primeiramente, desenhar essa figura para a gente poder analisar ela e fazer os cálculos. Então, eu tenho aqui. Questãozinha 22. Eu tenho um prisma. Reto. De base retangular, né? E daí ele fala para mim que as medidas são 1,5, 1 e 2 metros. Então, a primeira coisa eu tenho que calcular. Ele falou para mim também, antes disso, né? Ele falou para mim que se o interior desse reservatório há 1.500 de água, ele falou que ele já tem ali, ó, 1.500 litros de água. Ok. Primeira coisa eu tenho que calcular, então, qual que é o volume desse meu prisma, né? Dessa minha caixa de leite aqui. Então, o volume vai ser a área da base, que é essa aresta vezes essa aresta, vezes a altura. Então, eu vou ter 1,5 vezes 1 vezes 2. O volume vai ser igual a 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1,5 vai ser 3 metros cúbicos. Ok? 3 metros cúbicos. Só que existe um porém aqui. Aqui está em metros cúbicos e aqui está em litros. Daí a gente tem que lembrar das regrinhas de conversão. E dentro das regrinhas de conversão, a gente está mais acostumado com o centímetro cúbico ser igual ao ml. Isso aqui é batata, né? Mas existe essa outra relação também, que é a do metro cúbico ser igual ao litro, ao 1.000 litros, na realidade. Ser igual a 1.000 litros. E tem a outra relação, que é o decímetro cúbico ser igual a 1 litro. Mas a que a gente vai utilizar aqui é essa daqui. Então, se eu tenho um volume de 3 metros cúbicos, esse volume ele é igual a quantos litros? É igual a 3.000 litros. Ok? No caso, ele falou para a gente que ele encheu de água 1.500 litros, né? Se ele tem 1.500 litros que ele encheu ali, 1.500 é o quê? É exatamente metade, né? De 3.000. Se a gente fizer essa conta aqui, vai dar 0,5. Vai dar 1 sobre
2, que é igual a 0,5. Ou seja, metade. Nas minhas alternativas aqui, vamos lá. Nas minhas alternativas é a letra A. Beleza, hein? Essa prova começou bem, começou facinho. Tranquilinha, tranquilinha, né? Alguma dúvida? Ó, tá aqui as duas primeiras questões. Eu vou virar essa página aqui para continuar com vocês. Vamos para a terceira questão. Opa! Vamos para a terceira questão. De acordo com as informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, virando aqui, no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25 de novembro de 2021, conclui-se que o número total de armas recuperadas nesse mês de agosto, nos meses de agosto, setembro e outubro, ok, vamos grifar, agosto, setembro, agosto, setembro e outubro de 2021, pela instituição foi de 1.717 unidades. 1.717 unidades. Seu número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior do que o de armas recuperadas em outubro. E no mês de agosto foram recuperadas 99 armas a menos que o mês de setembro. Então foram recuperadas em outubro de 2021 quantas armas? Eu tenho aqui. Então tá, eu tenho o mês de agosto, setembro e outubro que estão sendo analisados, beleza? Agosto, setembro e outubro. Eu sei que a soma de agosto, setembro e outubro vai dar 1.717 unidades, ok? Eu sei que 167, que setembro foi 167 maior que o número de armas recuperadas em outubro e que em agosto foram recuperadas 99 armas a menos que o mês de setembro. Beleza. Vamos lá. Ok. Questão 23. Ok. Então eu tenho ali, vamos montar uma tabelinha pra gente aqui. O mês de agosto, o mês de setembro e o mês de outubro. No mês de setembro, né? Ele falou que setembro foi 167 unidades maior que de outubro. Então eu considero que outubro é X e eu considero que setembro vai ser X mais 167. E ele disse pra gente que em agosto foi 99 unidades a menos que o mês de setembro. Então, o mês de setembro é X mais 167 menos 99. Menos 99. Maravilha? Então, daí aqui, a gente já tem até uma equaçãozinha. Desse jeito que eu fui montando para vocês, colocando aqui um descritivozinho, foi legal que a gente já foi montando. E isso aqui a gente já vai ter praticamente uma equação. Porque ele fala para a gente que o total dos 2 meses era 17. Ou seja, a gente pode agora construir aqui uma equação, certo? Uma equaçãozinha bem simples, equação do primeiro grau. Né? Pode ser que tenha um pouquinho de complicação nas continhas, mas a equaçãozinha bem tranquila. Então eu tenho ali, eu tenho aqui x
fazer de azul mesmo. X mais 167 menos 99 mais x mais 167 mais x, que é igual a 17. Ok? Então, a gente vai somar aqui, ó, x, 3x, 167 com 167 vai dar 334. Se vocês fizerem a sominha, vai dar 334. E 334 menos 99 vai dar 235. Ok. Esse 235 vai passar para o outro lado. Opa, aqui é 3. Coloquei 2, que é 3. X é igual a 1717 menos 235. 1717 menos 235 vai dar aqui para a gente 1482. Dividido por 3. Aí sim eu vou ter o valor de x, que é o valor de outubro. 1482 dividido por 3 vai dar aqui para a gente 494 armas. 494 armas. Para mim, aqui está na alternativa C. 494 armas. Você tem que ver na sua provinha aí qual a alternativa aqui que deu. Aqui, ó, 494 armas. Ok. Maravilha. Vamos para a próxima. Continuando aqui, vamos lá, questão 24. E ela diz assim. Vou pegar o marca-texto para a gente. A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso, média de 27, para o cargo A foi de 26 anos. Enquanto que a média aritmética simples dos aprovados média aritmética simples dos 23 aprovados para um cargo B no mesmo concurso foi de 31 anos. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi D. Então ele quer saber, no final das contas, a média aritmética simples de todos os aprovados. Como eu costumo falar nas aulas, para a gente, assim, de forma prática, né, na hora de fazer, média aritmética simples e média aritmética ponderada, ela vai mudar muito pouca coisa. E quando você compreende uma, você já consegue compreender a outra também, né? Então, a gente vai utilizar aqui. Vamos fazer essa questão? Aqui. Questão 24. Então, eu tenho aqui. Eu costumo fazer, para essas questões, eu costumo fazer uma tabelinha, né? Então, eu tenho, que é baseada na própria fórmula da média. Então, eu tenho média, durante as palavras dão para a gente a média, eu tenho a quantidade e eu tenho a soma, né? Que é o total. A média ela é igual a soma dividido pela quantidade, certo? Então, se eu passo a quantidade para cá, média vezes a quantidade é igual a soma, ao total a soma de todas as idades que eu tenho ali. Ele falou para a gente que dos 27 aprovados da categoria A, eu tenho a categoria A e a categoria B,
Ele falou que ele tem 27 aprovados, em que a média das idades deles é 26 anos. E ele falou também que ele tem 23 aprovados na categoria B, 23 aprovados, que a média das idades deles é 31 anos. Ok. Então, se vocês concordam comigo, né, da fórmula, né, que média é igual a soma dividida pela quantidade, se eu passo a quantidade para cá, vai ficar média vezes a quantidade é igual a soma, né? Porque a média ela faz igualar todos os valores, né? Então, por exemplo, se eu tenho um que tem 30 anos e outro tem 25 anos, você reduz aquilo ali e achata aquela diferença deles, né? Aqui, o que a gente tem? Certo? No total, quantas pessoas no total a gente tem? A gente tem aqui 27 mais 23. Então, a quantidade total é igual a 27 mais 23. 27 mais 23 vai dar para a gente 50. Então, eu tenho 50 aprovados. Né? Eu tenho 50 aprovados. E aqui, eu tenho... eu sei a quantidade, a soma, né, de todas as idades, né? Porque eu tenho aqui 26 vezes 27, certo? A gente pode até fazer aqui de canto aqui, ó. 26 vezes 27. 7 vezes 6, 42, certo? 7 vezes 2, 14, 15, 16, 17, 18. 2 vezes 6, 12. 1, 2 vezes 2, 4. Mais um, 5. Soma isso aqui. 2, 10, vai 1, 5, 6, 7. 702. 702. Ok? E a multiplicação desse outro aqui? A gente pode fazer também aqui de lado. 31 vezes 23. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Soma esses daqui. 3. 9, 10, 11. Vai 1, 7. 713. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho a soma desse primeiro, do grupo A e do grupo B. Eu tenho aqui a soma dos dois. Se eu somar todas as idades, eu vou ter a soma de todas as idades desse meu grupo total, certo? Então, qual que é a soma total? A soma total é igual a esse mais esse. 13 mais 2 aqui vai dar 15, 7 com 7, 14. 1415. Belezura? 1415. Agora, para a gente tirar a média, é só a gente pegar essa soma total que a gente tem, dividido pela quantidade total que a gente tem. Né? Porque daí eu teria a minha média simples aqui. Média é igual a soma dividido pela quantidade. Média vai ser igual a 1415 dividido por 50. 1415 dividido por 50 vai dar para a gente aqui 28,3. Belezura? E 28,3 é a alternativa para mim, na minha, que é a alternativa D. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá. 28,3, alternativa D. Daí depende do seu gabarito, como eu já falei, beleza? Vamos para a próxima, 25. Olha, essa 25 aqui ela já é mais caprichada, hein? Vamos ver. De um valor total disponível em reais, a quarta parte foi destinada para o pagamento do compromisso A. Beleza. Quarta parte, compromisso A.
com metade do que não foi utilizado para o compromisso A, pagou-se o compromisso B. E o restante foi 187,50 centavos. Foi depositado em um investimento. A diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A então ele quer saber a diferença do finalzinho e do que tem lá no começo, o que ele gastou no começo. Para isso daqui, o legal é a gente fazer uma montagem, um esquemazinho, beleza? Então vamos montar esse esquema aqui. Vamos montar esse esqueminha. Questão 25. Ok. Vamos montar esse esquema então. Então ele falou pra gente o quê? Ele falou que uma parte foi, eu tinha o total, né? Uma quantidade total. Ele me disse que do total, a quarta parte, né? Um quarto foi no compromisso A. O A, beleza? Ele falou depois que do que restou, né? Do que restou, metade ele colocou no compromisso B. E o restante ele colocou no investimento. Que seria a outra metade, né? Restante, que é a outra metade, certo? Vai dar a outra metade disso daqui. Ele colocou no investimento. Investimento. E esse outro aqui foi de 187,50 centavos. Aqui, o que eu tenho? Se ele está falando para a gente em forma de fração, né? Então eu vou ter aqui o nosso queridíssimo chocolate. Beleza? E olha que interessante. Nesse primeiro, né, ele usou um quarto. Aqui sobrou pra gente essas três partes, certo? E isso daqui, esse restante, ele dividiu. Metade ele pagou o compromisso B e a outra metade é o que restou ele colocou no investimento, certo? Então, o que eu tenho aqui já de cara? O compromisso, o restante, o que está no investimento e o que está no compromisso B, esses dois aqui vão ser o quê? Vão ser 2 vezes esse valor, certo? 2 vezes 187,50. Perfeito? Que vai dar pra gente 375. Maravilha? E agora, para a gente calcular o total, né? O que eu tenho ali da parte A, o que eu posso fazer? É aquela brincadeira que a gente sempre faz quando a gente está tratando de regrinha de razão e proporção, certo? A gente vai pegar o quê? Vamos pegar esse quadradinho aqui e vamos calcular ele. Eu tenho aqui o do compromisso A. Eu sei que essa parte aqui vale 375. Então, eu tenho essa minha parte, né, que vale 375.
essa minha parte, né, ela está sendo representada em quadrados. Por quantos quadrados? Por 3 quadrados. Quanto vale cada quadradinho? 375 dividido por 3. 375 dividido por 3 vai dar 125. Então, 1 quadrado vale 125, beleza? 1 quadrado vale 125. E ele quer saber a diferença entre esse valor que foi colocado no investimento e o que foi usado para pagar o compromisso A. Então, a diferença dos dois vai ser 185, 87, desculpa, 50 centavos, menos 125. Certo? Que vai dar para a gente R$ 62,50. Maravilha! Para mim aqui, isso é a alternativa B, R$ 62,50. Maravilha! Beleza? Para quem conhece aí o chocolatinho, é bem tranquilo, né, de fazer. Agora, essa questãozinha foi bem caprichadinha, né? Porque a gente tem que montar o esqueleto antes de fazer ali a execução em si da questão, né? Então, você monta o esqueletinho porque ela está começando de baixo para cima. Isso daí normalmente costuma ser mais trabalhoso quando você tem que começar de baixo para cima. Vamos lá para a próxima questão, questão 25. Questão 25. Considere que o estado de São Paulo, um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Então, um alqueire corresponde a 24.200 metros quadrados. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulista, 200 alqueires, tem o equivalente a quantos hectares? Interessante isso aqui, hein? Isso aqui vai exigir da gente fazer mais de uma regrinha de 3, certo? A gente vai ter que fazer 2 regrinhas de 3 aqui. Eu vou montar uma estruturinha com tudo, para a gente poder analisar, olhar para tudo junto, e depois a gente vai separando e fazendo as regrinhas de 3 que convém a gente fazer nessa questão aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo utilizar esse espacinho aqui, eu acho que dá. Questão 26. Então eu tenho aqui, ó, ele falou pra gente que um alqueire, então eu tenho ali o alqueire. Eu tenho os metros quadrados e eu tenho os hectares. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Assim mesmo. Então, eu tenho aqui um alqueire que está para 24.200 metros quadrados. E ele deu para a gente também que um hectare está para 10.000 metros quadrados. Depois ele quer saber quantos hectares ele tem com 200 alqueires. Beleza. Então vamos primeiro identificar aqui, né, quanto que vale um hectare, né, correspondente com um alqueire, ó, porque eu sei que um alqueire corresponde a 24.200 metros quadrados. Eu sei que 10.000 metros quadrados corresponde a um hectare, certo? Então dá para a gente calcular aqui, ó, fazer uma regra de 3 nesse pedacinho aqui, e eu vou conseguir descobrir quanto que eu tenho 24.200 metros quadrados tem em hectare, beleza?
Fazendo aqui a nossa continha, ó, vai ser uma multiplicação em x, onde vai ficar 10.000, 1, 2, 3, x que é igual a 24.200, vezes 1, né? X é igual a 24.200 dividido por 10.000. Aqui é só a gente andar as casinhas, né? 1, 2, 3, 4. Vão dar 4 vezes, então vai ser 1, 2, 3, 4. Vai ficar 2,42 metros. Metros não, 2,42 hectares. Beleza? Então, um alqueire é equivalente a 2,42 hectares. O que a gente faz agora? Para não bagunçar aqui, eu vou reescrever aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho ali os alqueires. E eu tenho os hectares. Eu sei que um alqueire está para 2,42 hectares. Quanto que 200 alqueires está? Vou colocar agora um y aqui só para não... y. Vamos fazer a nossa multiplicaçãozinha em x, né? Como é 1 para 2,42, o que vai acontecer? Quando tem 200, vai ser 200 vezes 2,42. Então, eu tenho aqui que vai ser y, né? 1 vezes y é y. Y é igual a 200 vezes 2,42. Y é igual, vamos mandar dois zerinhos aqui. Então, 1, 2. 2 vezes tudo isso. Vai dar 484 hectares. Maravilha, para mim, a alternativa A. E para vocês aí, vejam no gabarito de vocês. A alternativa A, aqui, 484 hectares. Maravilha! Tranquilinho, né? Essa daqui, ó, é o que talvez atrapalhe um pouco a interpretação, que a gente tem que se basear, né, e ver aí que a gente tem que fazer duas regrinhas de 3, beleza? Para não se perder. E ficar atento também com a interpretação, né? Tanto nessa aqui quanto na primeira, na 25, que foi uma questãozinha também mais puxadinha, tá ok? Depois, se você quiser, você até pega, retorna aí e volta aí para poder poder verificar como foi feita a questãozinha, se você teve alguma dificuldade nessas duas aqui. Vamos para a próxima. Próxima, aqui a questãozinha 27. A questão 27, ela é muito mais interpretativa, tá certo? Do que em conta em si. Então, vamos analisar ela, tá certo? Não vamos nem ter que fazer muita conta nela, né? Apesar dela trabalhar com números aqui, a gente não precisa fazer muita conta, tá certo? O gráfico a seguir é elaborado a partir dos dados contidos no site da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, coletados em 27 de novembro de 2021, apresenta informações sobre as prisões efetuadas nos meses de setembro e outubro de 2021 pelas polícias do Estado de São Paulo. Ok. Prisões efetuadas pelas polícias do Estado de São Paulo. Então, eu tenho em outubro e setembro, eu tenho meu 100%, certo? E eu tenho aqui, que está em preto, que é com mandado, desculpa, e em cinzinha, que é em flagrante. Ok. O que a gente tem aqui primeiro? A gente tem que primeiro analisar o gráfico, né? E esse gráfico nosso, ele tá belezinha, né? Esse gráfico nosso, ele apresenta pra gente aqui, né? Ele está apresentando em porcentagem e em 2 meses, 2 categorias de meses. O mês de outubro e o mês de setembro. Quando eu tenho gráficos de porcentagem, né? Barrinhas de porcentagem, eu tenho que lembrar que eu só posso comparar a porcentagem dentro dela mesma, tá bom?
Então, eu sei aqui, ó, que em flagrante aqui, em flagrante, esse em flagrante é maior do que esse com mandado. Esse em flagrante é maior do que esse com mandado. Agora, eu não posso comparar esse aqui, ó, com esse daqui. Por que eu não posso comparar esse de outubro com setembro? Porque a comparação de outubro com setembro, em porcentagem, se eu falar em porcentagem, ela foi maior. Se eu falar em porcentagem, que foi 80%, né, que foi menos de 80%. Se eu falar em porcentagem, ela é maior. Mas, se eu falar em número absoluto, pode não ter sido, porque eu não tenho esse valor aqui. Né? Eu não tenho, esse daqui pode ter sido 8 de 10. E aqui pode ter sido 80 de 100. Então, quem seria maior aí? Né? Obviamente, seria setembro. Então, quando você estiver trabalhando com porcentagem, você tem que comparar a barra, né, dentro dela mesma, e você não pode comparar aquela porcentagem com com a outra barra de porcentagem, tá certo? Para você não incorrer em erro, ok? Então vamos analisar o que está falando. Com base nas informações apresentadas, é necessariamente verdade que o número total de prisões feitas em setembro foi menor que o número total de prisões feitas. Esse é a primeira coisa que a banca vai sempre tentar derrubar você. Feito em setembro foi menor do que feito em outubro. Essa daqui ó, foi a primeira coisa que eu falei para vocês que não pode fazer, ele está fazendo. Ó. Ele está comparando número absoluto, número total. E número total eu não posso comparar porque eu não tenho esse valor. Você não tem o valor total aqui. Como eu falei para vocês, ó, aqui pode ter sido... Aqui está parecendo que está maior, né? Parece, né? Mas aqui pode ter sido 8 de 10 e aqui pode ter sido 80 de 100. Né? Seria nem 80, né? 75 de 100, para ser mais exato. Então, não tem como a gente comparar, tratar isso dessa forma. Então, eu não posso comparar os totais, tá bom? Eu posso comparar a porcentagem, mas o total não. Em setembro, o número de prisões em flagrante correspondeu a aproximadamente 125% do número de prisões com mandado. Número de prisões com mandado. 125%, o número de prisões em flagrante correspondeu aproximadamente. O número de prisões em flagrante, que são essas daqui, certo? Ele está falando que correspondeu a 125% disso daqui. Se a gente for ver aqui, ó, que é 20%, né? Ó, isso daqui não está parecendo muito... Está parecendo mais que isso aqui seria quase metade, né? Então, esse número teria correspondido a mais aí. Teria correspondido a bem mais, né? Porque esse daqui, ó, se for comparar o flagrante com esse aqui, o flagrante está quase o dobro, né? Do comandado. Então, aqui seria, na realidade, se eu fosse comparar, isso aqui é quase o dobro. Se for o dobro, é mais de 100 vezes, é quase 200 vezes, né? Esse daqui. Então, esse daqui está meio estranho. Vamos deixar em stand-by ele aí. O número de prisões com mandado feitas em setembro foi aproximadamente 5% maior que o número de prisões com mandados feitos em outubro. O número de prisões. Aí está estranho, né? Porque está falando de número, né? De valor. O número de prisões feitas em setembro foi aproximadamente 5% maior de comandado. Então, comandado, tá. Beleza. Se eu tivesse o mesmo valor nos dois, então seria isso daí. Só que eu falei, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente faz a comparação entre os dois. Porque não está falando que a porcentagem desse foi aproximadamente 5% maior. Não está falando da porcentagem. Ele está falando que o número absoluto, então fica complicado. Então não posso tratar de número, lembra? Olha a outra aqui ó, com o número. Ó. O número de prisões com flagrante em setembro foi menor que o número de prisões com flagrante em outubro. Olha, ó, número de prisões em setembro e em outubro. Não posso, então. Não posso comparar isso também. Essa daqui está eliminada. Vamos ver aqui a próxima.
Em outubro, o número de prisões com mandado correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Então, o número de prisões com mandado correspondeu a 25% do número de prisões em flagrantes. Vamos verificar isso. Ó, eu tenho outubro. Ele falou que o número com mandado correspondeu a 25%. Olha, se a gente for brincar daquela questãozinha dos quadradinhos do chocolate, dá uma olhada nisso aqui. Ó. Eu tenho aqui um quadrado, mais um quadrado, mais outro quadrado, mais um quadrado. Então, eu tenho 4 quadrados aqui. E esse pedacinho, esse pretinho, aqui, esse quadrado que está na coloração preto, né? Esse daqui, ele corresponde a exatamente 1/4 desse outro pedaço aqui. E 1/4 é 25%. Né? Se eu pegar 100 e dividir em 4, eu tenho 4 de 25, certo? Então, ó, esse pedacinho preto aqui, ele cabe exatamente em 1/4, certo? Então, é essa a nossa alternativa correta. Em outubro, o número de prisões com mandado correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Prisões com mandado correspondeu a 25% do número de prisões em flagrante. Beleza? Se ele estivesse falando do total, seria o que está aqui, ó, de 80 a 100, isso aqui é 20%. Mas ele está comparando esse pedacinho com esse aqui, como se esse daqui fosse o nosso 100%. Tá bom? Então, daí é exatamente essa aqui a alternativa correta. Tomar cuidado, como eu falei, a maioria das vezes, como é que a gente vai eliminar nesse tipo de questão? Como é que a gente elimina a alternativa? Você elimina a alternativa tirando aquelas que ele está comparando o número total. Né? Quando você tem um gráfico de porcentagem, não posso comparar a porcentagem de um com a porcentagem do outro. É onde não posso comparar, quer dizer, o número absoluto de um com o número absoluto de outro, porque eles podem variar. Você não tem um número absoluto, você tem a porcentagem aqui. Então tome cuidado com isso daqui. Com isso a gente conseguiu, teve 3 questões aqui que falou de número de prisões comparando com coisas diferentes. Então, isso daqui tá errado, né? Comparando de setembro com outubro, isso aqui está errado. As únicas duas que eu poderia ficar em dúvida seria a B e a E, porque aí sim elas estão falando dos valores dentro de cada bloquinho, tá certo? E aqui o que eu tenho é que essa daqui é exatamente 25%. Né? Isso aqui é exatamente 1/4 disso aqui. Né? Esse pedacinho aqui encaixa certinho aqui. Beleza? Então vamos para a próxima alternativa, próxima questão. Né? 2 grupos de soldados, A e B, participarão de um curso de formação em 2 dias. No primeiro dia participarão 100 desses soldados e no segundo dia participarão, então vamos marcar tudo aqui, ó, 2 grupos de soldados, A e B, participarão 100 soldados e no segundo dia participarão aqueles que ainda não tiveram participado, tá? No segundo dia vão participar os que não tiveram participado. Então tem o primeiro dia aqui, o segundo dia, participarão os que não tiverem participado. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar nesse mesmo dia. Então tá. Se todos os do grupo A participaram no primeiro dia, beleza. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B, participaram no primeiro dia, apenas 50% dos soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual. Ele quer saber o que vai participar depois. Vamos dar uma analisada aqui, então. O que eu tenho aqui? Eu tenho 100 soldados, né? E eu tenho uma composição, né? Se eu tenho todos, né, do grupo A, eu vou ter 75% do grupo B, e isso vai ser igual a 100. Se eu tenho todos do grupo B, eu vou ter 50% do grupo A, e isso vai ser igual a 100 também. Tá certo? Eu posso colocar ali 75 e 50, e eu posso colocar também a forma da forma de fração disso, né? Que 75 vai ser 3 quartos e
50% vai ser metade, né? Então, a gente pode colocar assim também. Então, vamos montar aqui essa questãozinha. Eu já confesso para vocês que ela já é um pouquinho mais rebuscada, né? Ela vai mexer com a gente com equação. Ali, questão 28. Ela vai mexer ali com a gente em equação. Então, eu tenho ali os grupos A e B. Então, eu tenho aqui que no primeiro dia eu vou ter 100 soldados. E eu tenho duas formas aqui de lidar com isso, né? Eu tenho que, se eu tiver todos do grupo A, eu vou ter apenas 3/4 do grupo B, que é 75%. E isso tudo é igual a 100 soldados, certo? E no segundo momento, se eu tiver ali todos do grupo B, eu vou deixar já na posiçãozinha certinha aqui, eu vou ter metade, né, 1/2 do grupo A, mais todos do grupo B. Isso também é igual a 100, beleza? Pablo, o que eu faço nessas horas, né? Eu gosto de usar, aqui a gente tem um sisteminha de equação, e eu gosto de usar em sisteminha de equação, se eu posso optar por eliminar um inteiro, eu gosto muito de usar a soma, né, a fazer por adição, né, porque daí eu consigo eliminar uma das minhas equações. Só que para fazer isso, eu tenho que fazer uma multiplicação, né? Eu vou ter que multiplicar vou ter que multiplicar aqui por 2 para poder eliminar essa fraçãozinha aqui. Então vamos lá. Eu vou multiplicar por menos, né? Eu vou multiplicar essa de cima aqui por menos. Não, vou multiplicar de baixo mesmo. Vou multiplicar tudo no sinal de baixo. Depois a gente só vai ter que inverter o sinal, tá bom? Então eu vou multiplicar aqui por menos 2, tá certo? Por que eu vou multiplicar por menos 2? Porque daí eu vou ter um sisteminha de equação onde esse daqui eu vou conseguir eliminar com o de cima, né? Porque aqui, se for por menos 2, ó, vai ficar 2 vezes 1/2 de A, vai dar o quê? Vai dar 1 inteiro de A, né? Só que vai dar negativo, então vai ser menos A menos 2B, que é igual a menos 100. Beleza. Então aqui, ó, eu vou fazer a minha equaçãozinha, meu sisteminha de equação, por adição. Mais 3/4 de B, que é igual a 100, menos A menos 2B, que é igual a menos, que é 200, né? Igual a menos 200. Ok. Quando eu faço por adição, eu vou pegar todas as posições ali, o de cima e de baixo, e vou unificar elas, né? Então, vai ser aqui o A com A, eu vou sumir com ele, né? Porque A menos A vai dar isso. Esse outro aqui, a gente vai montar aqui embaixo, 3/4 de B menos 2B é igual a 100 com 200 vai ser menos 100. 3 aqui eu vou ter que fazer um MMC, né? Onde 4 vai ficar embaixo. 3B menos 4 vezes 2, 8B, que é igual a menos 100. 4 passa para lá, 8, né? 3 menos 8, né? O 8 menos 3 vai ficar negativo aqui, vai ficar menos 5B. 4 vai passar para lá, para o outro lado, multiplicando, né? Então, vai ficar menos 400. Aqui, a gente vai pegar e vai inverter esse sinal, né? Porque está negativo de um lado, negativo do outro, a gente vai inverter esse sinal. Então, vai ficar 5B, que é igual a 400. B é igual a 400 dividido por 5. B é igual a 80. B é igual a 80. Só que não é B que a gente quer, né? A gente quer encontrar o quê? Que a gente quer encontrar do primeiro dia e do segundo dia, não é isso? Vamos ver lá na questão. Ele pergunta, ó,
o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a. Então, tá. Vamos descobrir aqui quantos que eu tenho do A. Então, se eu tenho o B com 80, quantos que eu vou ter ali do A? Vamos ver, a gente pode usar... A gente pode usar qualquer uma dessas equaçõezinhas aqui. Vamos pegar essa primeira aqui, né? Se eu tenho 80 aqui. Melhor que isso, né? Ó, o que ele fala pra gente aqui, ó? Se ele usar todos os de nessa segunda aqui, ó. Se ele usa todos os do grupo B, né, que é 80, para 100, ele vai usar só metade do A, certo? E metade do A o quê? É 20. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho o grupo B, que é igual a 80. E ele falou para a gente que metade do grupo A é o que falta para 100, né? É 20. Então, quantos que tem no grupo A? Eu vou ter 40, que é o dobro de 20. 40 soldados, beleza? Então, se eu tenho aqui 100 soldados que estão no primeiro dia, se eu tenho 100 soldados indo no primeiro dia, quantos vão sobrar para o segundo dia? Se eu tenho 100 soldados de 1.200 soldados, vão sobrar para a gente para o segundo dia 20 soldados. Belezura? Temos aí a alternativa D. Na minha aqui foi a alternativa D. É isso aí. Vamos para mais uma. Questão 29. A tela de um televisor de 40 polegadas é plana no formato de um retângulo cuja diagonal média é aproximadamente 100 metros. 100 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas dos dois lados dessa tela plana é igual a 3/4, 3 sobre 4, seu perímetro é aproximadamente igual a... tudo aproximadamente, né? Ele quer o perímetro aqui. Olha que interessante. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é desenhar essa figura que ele está falando para a gente. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar essa figura. Então, eu tenho aqui a questão 29. E o que eu tenho aqui? Ele falou para a gente que ele tem um televisor retangular, certo? Em que a diagonal desse televisor mede 100, beleza? Ele falou que a diagonal mede 100. E ele falou que as laterais são na razão de 3/4. Agora eu te pergunto, se o seu professor sempre ali te explicou, né, essas coisas assim, quando eu tenho quando eu tenho o Pitágoras, quando eu tenho o triângulo nas questões da prova da PM, a gente está trabalhando com Pitágoras, certo? E aqui eu tenho um triângulo reto, certo? Aqui é um ângulo reto aqui, ó. Eu tenho um ângulo reto aqui. E esse triângulo é o quê? É um triângulo de 3/4, ó. 3/4. Quando eu triângulo 3/4, qual que é o outro lado, né? Qual que é a hipotenusa nossa? A nossa hipotenusa é 5. Esse é um triângulo 3/4/5, certo? Em que a hipotenusa está medindo 100. Então, eu não preciso fazer aqui, deixa eu redesenhar aqui, as contas usando nenhum teorema. A gente só vai
Ó, o triângulo 3, 4, 5, certo? Sendo que essa diagonal aqui, que é a hipotenusa, vale 100. De 5 para 100, eu estou multiplicando por quanto? Estou multiplicando por 20. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo equivalente ao triângulo 3, 4, 5, sendo multiplicado por 20. Então, se esse aqui é 5 vezes 20, 100. 3 vezes 20 vai dar 60. Vou até colocar de outra cor aqui pra gente. 3 vezes 20 vai dar 60. E 4 vezes 20 vai dar 80. Então, as laterais desse meu televisor, uma é 60 e outra lateral é 80. Aí sim eu posso calcular o perímetro sem dificuldade nenhuma, que vai ser o 60 mais 80 mais 60 mais 80. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. O que eu vou ter aqui? 120 mais 160. 120 mais 160, 280 centímetros de perímetro. Alternativa E. Então, essa questão, ela aparentemente parece, né, complicada, mas ela não é complicada se você conhece essa teoria dos termos pitagóricos, tá certo? Se você assistiu nas suas aulas aí a teoria dos termos pitagóricos, então você consegue fazer isso aqui com a maior tranquilidade, beleza? Se você não tiver conseguido entender aí ou não conseguiu acompanhar, retoma aí depois o vídeo, volta um pouquinho, pausa e retoma na sua apostila lá, no que você tiver, a questão dos termos pitagóricos, tá bom? Vamos aí para questão 30, estamos quase fechando. A produção de uma peça é feita em prensa do mesmo tipo, trabalhando ao mesmo tempo e com a mesma capacidade de produção. Para a produção de certa quantidade dessa peça, geralmente utilizam-se 4 prensas que trabalham 5 horas por dia. Olha que interessante. 4 prensas que trabalham 5 horas por dia, ininterruptas. Na última vez em que se produziu essa quantidade de peça, utilizou-se apenas 3 prensas para fazer a mesma quantidade, nas mesmas condições de funcionamento citadas. Sendo assim, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparando ao tempo para fabricar com 4 prensas, foi maior em... Então, ele quer a comparação desses dois momentos, ele quer saber quanto tempo ele gastou a mais. O que a gente vai verificar aqui? A gente tem, então, uma regrinha de 3 simples, certo? E a gente tem aqui o tempo em horas, a gente vai encontrar o tempo em horas, só que aqui está quebrado, né? Que o tempo está em minutos. Então, isso aqui vai dar um pouquinho de trabalhinho para a gente ali na hora de analisar, mas a gente vai tirar de letra isso daí, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos construir nossa regrinha de 3. Questão 30. Vamos construir nossa regrinha de 3. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho minha regrinha de 3, onde eu tenho a prensa, eu tenho as horas. O que ele disse para a gente? Né? Que ele constrói ele com 4 prensas, ele faz em 5 horas aquele trabalho. Ele quer saber em quantas horas ele faz com 3 prensas. O que a gente tem que analisar aqui? Se eu tiver uma maior quantidade de prensas, certo? Eu vou demorar mais ou menos para fazer aquele trabalho. Eu vou demorar menos, né? Se eu tiver mais prensas, eu demoro menos. Então, uma regra de 3 inversamente proporcional, tá certo? Se eu consigo aumentar a velocidade. Não, está no máximo. É uma regra de 3 inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, a gente faz a multiplicação em linha. Então, vai ficar como aqui pra gente? Vai ficar 3x 4 vezes 5. X é igual a 4 vezes 5, 20, dividido por 3. 20 dividido por 3
vai dar ali 6, nos quebrados, né? 6,666. 6,666 ou 6,7, né? 6,7, 6,6, mais ou menos isso. Então aqui fica aproximado, porque aqui é 666. O que a gente tem que fazer aqui para a gente encontrar, né? Isso aqui deu em horas, né? Como que eu vou saber? São 6 horas e uns quebrados. Ok, Pablo, como é que é esses quebrados? A gente pode pegar esse pedacinho aqui, 666, e multiplicar por 60, porque esse aqui é o pedacinho dos minutos, né? E uma hora tem 60 minutos, certo? Então, se a gente fizer essa multiplicação, vai dar o que para a gente? 0,66 vezes 6. Vamos ver aqui. 6 vezes 6, ó, caiu 0, né? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36, 37, 39. 39. Beleza? E aqui eu vou andar 2 casinhas decimais. 1, 2. 39 minutos. Então, eu tenho ali aproximadamente, né, 6 horas e 39 minutos. Se no primeiro momento ele trabalhou 5 horas, né, as aprendizes trabalham 5 horas, no segundo momento ele trabalhou 6 horas e 39 minutos, então a diferença desses valores foi ali aproximadamente de 1 hora e 39 minutos ou 1 hora e 40 minutos. Beleza? Questãozinha até que tranquila de se fazer, né? Vamos ver aqui, ó. No meu tá dando a alternativa C, olha, ó, 1 hora e 40 minutos. 1 hora e 40 minutos. Alternativa C. 1 hora e 40 minutos. Tá, essa aqui é uma questãozinha que seria até que fácil de se resolver, né? Assim como as outras que a gente está vendo aqui. Até agora a gente acho que pegou umas 2 questões mais puxadas. E essa questãozinha aqui foi uma questãozinha tranquila, né? Assim como vai ser essa outra, creio eu também. Vamos ver, ó. Tem-se que certa quantidade de projéteis menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20, 26 em 26, 30 em 30, sem sobra. Entretanto, para o treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento, é D. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um MMC, perfeito, que pode se agrupar de 20 em 20, 26 em 26 e 30 em 30. Só que ele quer fazer, depois que a gente souber tudo, ele quer dividir isso aqui por 35. Só que ele já disse pra gente que não vai dar exato, né? Porque vai precisar adicionar, né? Deve ser adicionado, ó. Quantos projéteis devem ser adicionados a esse valor inicial, de modo a satisfazer essa divisão que ele quer fazer. Então a gente já percebe que não vai dar para dividir por 35 de forma exata, então a gente vai ter que adicionar uma certa quantidade para conseguir ser divisível por 35. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse MMC. Então questãozinha 31. Vamos tirar esse MMC. Entre 20, 26 e 30. Ok. Então vai ser ali por 2, 10, 13 e 15. Por 2, 5, 13 e 15. Por 5. Opa, pulei um aqui, né? Que era para ser por 3, né? Falha minha. 1, 13 e 3 aqui. Por 3, 1, 13 e 3. E, opa, 3 não, e 0, né? E por 13, porque 13 é número primo também. 1, 1 e 1. Peraí, aqui é 1. Aqui, ó, eu comi uma bola aqui, tá? Então vocês fiquem atentos. Sempre é do menor para o maior. Então você vai na forma crescente mesmo, tá? Aqui não deu trabalho, como a gente já identificou na hora, então não deu problema nenhum, tá bom?
Lembrando aqui que eu sempre faço, ó, quando eu tenho 2 e 5, se eu tenho 2, eu vou até pegar esses dois que estão juntinhos, se eu tenho 2 e 5, eu sei que no final 2 vezes 5 vai ser 10, né? Então já facilita a nossa conta aqui, é 10 vezes 10. Vezes 10 do quê? Vamos ver. 2 vezes 3, 6. 10 vezes 6 vezes 13. 10 vezes 6 vezes 13, nosso MMC vai ser 780. Maravilha. Aqui a gente já sabe que não vai dar um número quebrado, né? Provavelmente vai sobrar alguma coisa ou faltar alguma coisa. Vamos ver. 780 são os projetos que eu tenho. Ele quer dividir isso aqui de 35 e 35. Vamos ver até quantos que a gente consegue fazer aqui. Aqui eu sei que vai ser 2, né? 2 vezes vai dar 70. 70 vai sobrar para a gente 8 aqui e desce o 0, né? Dá esse mesmo 2 aqui. 2,70 novamente. E vai sobrar 10 projéteis. 10 projéteis sobraram. Para eu conseguir dividir isso aqui por 35, eu tenho que somar o que neles? Eu tenho que somar mais 25 projéteis, certo? Se eu tiver 10 aqui mais 25, eu vou ter exatamente 35 projéteis e eu vou conseguir dividir isso aqui em um pacotinho separado com 35 projéteis. Então, quantos projéteis faltaram aqui para eu conseguir fazer mais um pacotinho, né, de mais um separadinho de projéteis, de 35 projéteis? Faltou exatamente 25. Então, eu teria que ter ali esses 10 aqui que eu tenho, mais 25 projéteis, que daí eu teria 35 projéteis para montar mais um pacote, mais um grupinho ali de 35, beleza? Então, nossa resposta é a 25 projéteis, que é a alternativa, vamos ver lá, que é a alternativa A aqui para mim, 25 unidades. Alternativa A. Maravilha, essas aqui estão bem mais tranquilas, né? Essas questõezinhas aqui, elas estão bem mais tranquilas do que algumas aí que a gente viu anteriormente. Né? Anteriormente a gente teve algumas mais puxadas, não é? Vamos ver essa daqui. Essa daqui também a gente vai fazer como ela é de tabela. Deixa eu ver se tem gráfico nela. Não, não tem gráfico, é só tabela mesmo. Mas essa aqui a gente vai fazer por interpretação também, tá certo? Vamos verificar o que ele está falando aqui, ó. A tabela que consta. A Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio continua rendimentos de todas as fontes 2020, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mais precisamente na página 10, apresentando informações, rendimento mensal real domiciliar per capita dos 50% da população com menores rendimentos. Então, 50% com menores rendimentos. Não é de toda a população que ele está analisando. Isso aqui é importante, hein? Está analisando só dos 50% aqui. Segundo as grandes regiões. Então, a região Brasil inteiro, região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aqui eu tenho os rendimentos médio mensal de 50% com menor rendimento por pessoa. Com base na análise das informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Então vamos ver. A gente tem a primeira aqui, ó. Para mais da metade das regiões, o ano de 2020, dentre os apresentados na pesquisa, foi o ano em que o rendimento médio mensal por pessoa foi mais alto para os 50% da população com menores rendimentos. 2020 foi o ano em que a renda mensal foi mais alta. Vamos ver. 2020, 453, 436, 462. Ó, a mais alta foi essa aqui, né? 462. Deixa eu tirar um aqui. 462 foi a mais alta, não foi 2020. Então, a alternativa A errada. Para os anos apresentados na pesquisa, 2014 foi para a região Sudeste, aquele em que 50% da população com menores rendimentos receberam o maior rendimento mensal por pessoa. Então, vamos ver. População com menores rendimentos. Foi o ano que a gente já viu que 14 realmente foi o ano que, do modo geral, todo mundo recebeu, né? Vamos ver. Aqui, Sudeste, né? Foi ele, ó. 550, 585, 556
604, foi o ano que a região sudeste recebeu mais. Então, a alternativa B é a correta. Beleza? Vamos só dar uma fechadinha nas outras. Na região norte, em 2020, cada brasileiro que fazia parte de 50% da população com menores rendimentos recebeu mensalmente 325. Mas na região norte, 2020, cada brasileiro que fazia parte dos 50% da população com menores rendimentos recebeu mensalmente. A hora que ele está falando aqui, isso aqui é a média. Não quer dizer que a pessoa recebeu isso exatamente. Aqui nesse texto ele está afirmando isso. Cada pessoa recebeu mensalmente esse valor. Na realidade, isso aqui é a média. Então, tem gente que recebeu mais, tem gente que recebeu menos que isso. Então, essa alternativa está errada. Beleza? Em 2019, nenhum brasileiro dos 50% da população com menores rendimentos recebeu rendimento médio mensal menor que 436 em 2019. Em 2019, teve gente que recebeu 436 aqui, ó. Esse, Norte e Nordeste. Tá errado também. E na região Sul, para os anos apresentados na pesquisa, é a que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira. Olha, dentre toda a população brasileira, não precisa nem comparar lá, porque aqui ele não está falando dos 50% da população, aqui ele está falando de toda a população. E o gráfico não mostra isso pra gente, então a gente já elimina também. Então, quando a gente tem questões de gráficos e questões de tabelas, a gente consegue já eliminar e analisar elas sem fazer conta, né? Interpretando ali. O que a VUNESP mais cobra nas questões de prova, de quando é gráfico e tabela, é a interpretação do gráfico da tabela e não em si você fazer as contas, né, mais propriamente dito. Beleza? Então tá morta essa daqui também, a alternativa B. Vamos aí para a questão 33. Essa daqui já é uma questão puxada, viu? Essa aqui é uma questãozinha que eu já digo para vocês que é uma questãozinha mais complicada. Em um grupo de soldados recém-formados, 20% tem o ensino superior completo. E desses, 20% tem ensino superior completo. E desses, 60% cursam em instituição pública. Desses 20%, 60% cursa aqui. Dos que não cursam em instituição pública, dos que não cursam em instituição pública, 40% cursam em faculdades, 30% cursam em centros universitários e os demais em universidades particulares. Sabendo-se que, desse grupo, 150 soldados estudaram em universidade particular, o número de soldados recém-formados e que não tem ensino superior completo que é o que não tem ensino superior completo. Beleza. Para essa questão, a gente vai ter que fazer um esqueminha, e esse esqueminha vai ser grandinho. Beleza? E esse esqueminha vai ser grandinho aqui. Pausinha pro café aqui. Minha esposa acabou de trazer um cafezinho para mim aqui. Vamos lá. Aqui, questãozinha 33. Essa questão vai exigir bastante da gente aqui. Então, eu tenho ali o total de soldados, tá certo? Eu tenho o total. Total de soldados. Desse total de soldados, ele diz para mim que 20% cursaram o ensino superior. Certo? 20% cursaram o ensino superior. Desses 20%, dele me fala que 60% cursaram em instituição pública. Estudaram ensino superior em instituição pública. E se eu tenho 60%, vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 40%, tá certo? Vai me sobrar aqui 40%. Desses 40%, né, não cursaram em instituição pública. Instituição pública, certo?
Desse daqui, ele fala desses 40% aqui que me sobraram, né? Porque é do restante, né? Fizeram em faculdade, certo? Dos que não cursaram em instituição pública, que são esses daqui, esses 40 que sobraram, desses 40, eu sei que... Olha como é confuso aqui, ó. 40% de 40%. 40% fizeram em faculdades, cursaram em faculdades. Faculdade. E 30% cursaram em centros universitários. Centro universitário. E o restante estudaram em universidade particular. 40 mais 30, 70. Sobra o quê? Para 100, 30, né? Então, vou colocar aqui, ó, 30 estudaram em universidade, em faculdade, né? E universidade particular. Universidade particular. Maravilha! A gente tem tudo isso, né? E esse restante aqui foram 100 e... Aqui, esse aqui foram 150 soldados. Maravilha. Então, já vou adiantando para você. Toda vez, esse aqui é uma questão difícil, mas toda vez que a VUNESP ela faz assim, isso que ela pode fazer desse jeito, com porcentagem, ou pode fazer também com razão e proporção que a gente fez já. Na realidade, uma ali que era de razão e proporção. Não sei se vocês lembram, algumas questões atrás aí. Depois vocês podem até voltar lá, era razão e proporção. Essa que fez porcentagem. A VUNESP ela costuma fazer isso. Ela vai fazer esse esqueminha que é um esqueletinho, né? Ou razão proporção ou porcentagem. Você pode optar por fazer isso aqui por equação. E eu já não faço por equação isso aqui faz décadas, né? Eu prefiro fazer o esqueleto, esse esqueminha, né? Esse chuveirinho aqui, que ele fica melhor do que se a gente fizer ele por equação. Eu fico bem mais fácil, tá? Só que a gente tem que fazer passo a passo e a gente vai usar aqui simplesmente uma regra, algumas vezes regra de 3 simples, tá bom? Então vamos lá, a gente tem 3 momentos aqui, tá? Eu tenho esse núcleo aqui que ele tem 100%, então eu vou designar ele aqui com um númerozinho, ó, eu tenho esse núcleo aqui, vai ser o meu primeiro. Esse núcleo aqui. Eu tenho esse núcleo aqui, tá certo? Porque isso aqui, ó, tudo representa 40%, né? Então eu tenho esse núcleo, vou colocar 2 aqui para mim. E eu tenho esse núcleo final aqui, que é 20% que estudaram no ensino superior, e outros 100 são para o restante é 80%, né? Que eu nem coloquei aqui, ó, mas tem os 80% que não estudaram. Não estudaram ensino superior, certo? Esse outro núcleo aqui. Então aqui eu vou ter praticamente 3 regrinhas de 3. 3 regrinhas de 3, tá bom? Então vamos lá começar com elas. Eu tenho o quê? Então eu tenho que 30%, certo? Ó, eu tenho ali 30%, é igual a 150 soldados, ok? E se 30% é igual a 150 soldados, ou então 60% é igual a 300 soldados, tanto faz, né? 30% é igual a 150 soldados. Quanto que é 100%? Beleza? Primeira regrinha de 3 aqui pra gente. Aqui é interessante que eu posso fazer por regrinha de 3 e posso fazer também pela regrinha dos 10%, né? Porque olha que interessante aqui, ó. Vou fazer pela regrinha dos 10%, tá bom? Para vocês acompanharem aí. O que eu tenho aqui? Eu tenho que 30%, ó, regrinha dos 10%, tá? Eu tenho que 30% é igual está para 150. Se 30% está para 150, 10% é quanto? 10% não é um terço disso? Não é dividido por 3? Então, 150 dividido por 3 vai dar 50. Se eu tenho quanto que é 10%, eu sei quanto que é 100%. 100% é quanto? 100% disso aqui é igual a 500. Então, ó, matamos o primeiro aqui sem usar
regrinha de 3, beleza? Já foi até mais fácil pra gente. E eu acho que dá pra seguir assim a vida nos outros também. Tem a opção de fazer a regrinha de 3, tá certo? Eu posso até fazer uma por regrinha de 3 pra vocês se acostumarem aqui, né? Por regrinha de 3. E tem como fazer a regrinha dos 10% também. Como esse aqui eu já tenho, tá até tranquilo de fazer por assim, tá bom? Vamos para a parte para segundo momento aqui, ó. No segundo momento, o que eu tenho aqui, ó? Eu sei que a gente acabou de descobrir, né? Que esse valor todo aqui valia, todo mundo que desceu aqui foram 500 soldados. Se eu tenho 500 soldados aqui, quanto que eu tenho aqui? Que não estudaram em instituição pública, porque esses 500 aqui são os que não fizeram instituição pública. Não cursaram instituição pública. Certo? Não estudaram em instituição pública. Então, eu tenho esse bloco inteiro, que é 500, e esse bloco inteiro veio daqui, ó, desses 40%. Isso aqui é 500. Beleza? Isso aqui é 500. Então, aqui a gente pode até usar a regrinha dos 10% também, né? Isso aqui é 40, dá para pegar aí. A gente pode dividir isso daí, né, por 4. A gente pode fazer uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3 normal, né, comum. Vamos fazer por regra de 3 aqui só para a gente se acostumar, né, não perder. Então, eu tenho ali, ó, regra de 3. Onde eu tenho aqui que 500 está para 40%, assim como x está para 100%, que eu quero saber o 100%. É uma regra de 3 simples, então a gente faz em x, tá bom? Então, só lembrando que você pode tanto optar por fazer a brincadeira da regrinha dos 10% quanto a regrinha de 3 nesses casos, tá bom? Então, eu vou ter ali x, né, 40x, que é igual a 500 vezes 100, x é igual a 50.000 dividido por 40. Corta aqui, vira 5.000 dividido por 40. 5.000 dividido por 40 vai dar pra gente 1.250. Beleza? 1.250. Então, eu tenho que esse momento aqui, todo, é 1.250. 1.250 foi quem veio daqui, foram os 20% que estudaram. Então, eu sei que 1.250 é esse grupo aqui, são esse povo todo aqui, beleza? 1.250 é 20%, tá bom? E olha que interessante aqui, ó. Dá até pra gente, ó, partezinha 3. Ó, 20%, eu não vou nem fazer a regrinha dos 10%, porque a gente já vai sacar direto de 20%. 20% é igual a 1.250. A pergunta dele é quem não tem ensino superior. A pergunta dele é exatamente os nossos 80%. Certo? E olha, se você reparar aqui, né? 20% é quanto de 80%? 20% é 1/4, né? Para ir de 20% para 80% são 4 vezes, certo? Então, o valor que eu tenho aqui é só multiplicar por 4. Tá certo? Então, 1.250 multiplicado por 4 vai dar os nossos, olha que brincadeira, palhaçada, né? Vai dar os nossos 5.000. 5.000 soldados. Então vocês veem que apesar da interpretação dessa questão ser puxada, ser bem caprichada, as contas são bem tranquilas, né? Então eu tenho 5.000 soldados. Para mim ali é a alternativa C. Tá? Essa questãozinha que eu usei dois métodos, né? A gente usou aqui dos 10%, aqui a gente usou praticamente os 10%, né? Foi só
visualmente, né? Foi ter uma regrinha de 3 também, os 10% visualmente, né? A gente só usou aqui de forma visual. E aqui a gente usou a regrinha de 3. Poderia ter usado pela regrinha dos 10% também, tá bom? Só que daí a gente teria que fazer essa continha aqui de forma diferente. Mas aqui foi só para demonstrar para vocês. Vocês podem usar tanto quando a porcentagem é a regrinha dos 10%, quanto a gente pode usar a regrinha de 3, tá bom? Então fica aí essa questãozinha aqui, foi bem mais caprichada do que as outras questões, tá? Então essa aqui eu acho que posso até considerar a questãozinha mais difícil dessa prova, tá bom? Então tá ali, ó, alternativa C aqui para mim. Vamos para as duas últimas questões. E a gente fecha essa prova com chave de ouro, hein? Duas últimas questões. Então tem aqui, Carlos e Antônio trabalham como folguistas em determinada empresa. Carlos cobre folgas a cada 4 dias e Antônio a cada 6 dias. Dia 26 de novembro, uma sexta-feira, dia 26 de novembro. Dia 26 de novembro. Ambos estavam trabalhando, sabendo-se que, a partir daquele dia, Carlos e Antônio trabalhavam normalmente até o final do ano. O último dia daquele ano em que ambos trabalharam em um mesmo dia foi, então eles querem saber no mesmo dia. Isso aqui é aquela questãozinha de eventos que se repetem, e quando eu estou trabalhando com eventos que se repetem, a gente trabalhando com MMC, beleza? Quando são eventos que se repetem, MMC. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar esse MMC, né? Encontrar de quanto e quantos dias esse evento se repete, quantos dias eles voltam a trabalhar juntos. Então, tem ali um MMC bem básico, MMC de 4 e 6, né? 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. 2 de novo. 1, 3, 3. 1, 1. Beleza. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a cada 12 dias, esse evento se repete, beleza? Agora fica um problema pra gente, porque ele está querendo saber em dias da semana, né? Foi segunda, quarta, domingo, sábado, sexta. Aí complica um pouco pra gente, porque a gente vai ter que primeira coisa, a gente tem que lembrar se novembro tem 30 dias, 31 dias, ou se tem 30 dias. E dezembro a mesma coisa, se tem 30 ou 31. A técnica que o pessoal usa, que é uma técnica até engraçada, é a questão das falanginhas do dedo aqui, né? Desse nozinho do dedo aqui. Então seria janeiro, 31, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Julho termina com 31. Daí volta. Agosto, 31 também. Agosto, setembro, outubro, novembro é 30 e dezembro é 31. Então novembro é 30. Vamos lá, considerar que novembro é 30. Então, o primeiro dia que ele pegou aqui, vamos voltar para cá. O primeiro dia que ele falou para a gente foi numa sexta-feira, dia 26. Sexta-feira. Então, eu tenho ele 26. Então, vão 12 dias depois de 26 eles se encontraram. Então, vai ser 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o próximo dia que eles vão se encontrar é dia 8. Vamos ver que dia da semana é isso daí. Vamos pegar de novo. Então, eu teria ali sexta-feira. Então, seria sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Então, esse primeiro ciclo aqui seria numa quarta-feira. Beleza? E dali seriam mais 12 dias também. Tá bom? Então, até o final do ano, né? Vamos ver, acho que não dá para passar. Deixa eu ver, 8 mais 12, vamos ver ali. 8 mais 12 vai dar 20, e 20 mais 12 já vai passar de 31, né? Ainda vai passar de 30 e 31. Então, daí, a última ciclo que eles vão fazer agora seria esse de agora, né? Então, 8 mais 12 vai dar 20, vai ser dia 20. E vamos lá, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda.
Então, eu tenho aqui segunda. Dali para 12 dias não dá, porque daí já seria janeiro, né? 20 mais 12 vai passar, 31, então já seria janeiro. Então, a alternativa, nossa, aqui, ó, para uma questãozinha tranquila aí não, porque você tem que se lembrar do quantos dias tem ali, né? Senão você pode errar, e errar feio, né? Porque segunda, deixa eu ver se tem terça aqui, ó. Olha, não tem terça, isso é uma maravilha. Não tem terça, mas tem domingo. Então você poderia acabar pegando domingo ali. Então, alternativa A aqui para mim, né? Segunda-feira. E para fechar com chave de ouro, a gente tem aqui uma questãozinha de raciocínio lógico. Em estacionamento de certa companhia da Polícia Militar, há 5 vagas, que estão lado a lado em uma fileira, ordenadas e enumeradas de 10 a 14, especialmente para as viaturas. Nelas estão estacionados 5 viaturas do prefixo 1, 2, 3, 4, 5, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que há exatamente uma vaga entre as viaturas de prefixo 2 e 3. Então, tem uma vaga em 2 e 3. E há 2 ou 3 vagas entre as viaturas de prefixo 1 e 5. E que a viatura do prefixo do final 4 não está estacionada imediatamente ao lado das viaturas dos prefixos finais 3 e 5. É correto afirmar que a viatura que está estacionada na vaga de número 12 é de prefixo final, então ela quer saber que está na vaga de número 12. Beleza? Então, primeira coisa, vamos desenhar aqui, né? Não tem como fazer isso aqui se a gente não desenhar. Vamos desenhar. Então, questão 35. Questão 35. Vamos desenhar aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho as vagas ali. 10, 11, 12, 13 e 14. Ele falou pra gente que entre as vagas 2 e 3 existe um espaço. Ele falou que entre 1 e 5 existe 2 ou 3 espaços. Beleza. Ele falou também que o 4 não pode estar entre o 5 e nem entre o 3. Beleza. Maravilha. Então, se o 4 não pode estar entre o 5 e o 3, o provável aqui que o 3 esteja próximo do 5. Né? Se o 4 não pode estar próximo do 5 e do 3, então o 3 vai ter que estar próximo do 5. Beleza? Então vamos encaixar esses daqui um no outro, tá certo? Então vamos encaixar aqui, ó. Vou pegar esse daqui e vou encaixar aqui, vou pegar esse outro e vou encaixar aqui, de forma que o 4 não vai ficar perto deles. O 4 tem que ficar perto de onde? Tem que ficar tem que ficar entre o 2 e o 1. O 4 tem que estar entre o 2 e 1. Ele não pode estar perto nem do... Não está imediatamente do lado do 3 e do 5. Então ele tem que ficar perto entre 2 e 1. Entre o 2 e o 1. Beleza? E o 5 e o 3 vão estar próximos aqui. Como ele tem mais espaço, ó, vamos preencher aqui. 5. O 3 aqui. 3, ele pula 1, né, para o 2. 3. Opa, não, esse aqui não. Esse aqui não vai dar certo, não. Ó, o 3 aqui. 3 e 2. 5 e 1. E o 4 fica entre o 1 e o 2, ó. Como a gente tinha falado, ó. 4 fica entre o 1 e o 2. 4 vai ficar entre o 1 e o 2. E o 3 e o 5 vão ficar próximos aqui. Belezura? Aqui, se você fizer que nem eu estava fazendo, comecei a fazer, falei, não, isso aqui já vai dar ruim porque o 4 ia ficar
aqui no meio. Então não ia dar, porque o 3 era um espaço só, né? Então o 4 ia ficar aqui. Então eu já cortei ele. Cortei ele e já coloquei o 3 ali para o 5 ficar perto dele, o 2 ficar perto dele e o 4 ficar longe dos dois. Belezura? Esse aqui você pode fazer por tentativa, né? A gente tem as tentativas aqui. Eu acabei fazendo direto aqui na tentativa que deu certo. Beleza, então tá. A pergunta dele é quem vai estar no número 12. É o 2. Pra gente aqui, alternativa E. E fica assim então. Fechamos aí a prova da PM, beleza? Prova da PM aí de 2022, do início do ano, tá bom? A gente deve ter mais provas da PM, né, sendo ministradas, sendo aplicadas esse ano. E fica aí o meu desejo que você tenha ido bem nessa prova, tá aí a correção para vocês poderem aí comparar com o que vocês fizerem e se preparar para uma próxima prova. Caso você vá fazer uma outra prova, já se prepara, beleza? Tudo de bom para vocês e aquele abraço!